Tropicachère apresenta Rabinos do Brasil, professor Rony Dayan. Boa noite, meus amigos. Eu vou começar hoje contando para vocês o projeto de Hashem para construir um mundo perfeito em sociedade com a sua criatura, o ser humano. A primeira tentativa, entre aspas, foi com Adam Arishon. Hashem criou um lindo mundo para ele e colocou na frente dele um teste. Será que ele passaria nesse teste? Se passasse, quer dizer que por escolha própria, o ser humano, essa criatura, sim, seria sócio de Hashem na criação de um mundo perfeito e assim o ser humano viveria em total harmonia com o seu Criador para sempre, para a eternidade. Mas Adam, ele não passou no teste. Ele comeu a fruta proibida. Então, perdeu-se a primeira oportunidade de se criar essa aliança eterna entre o homem e o seu Criador. Deus, então, esperou mais tempo até que esse homem tivesse seus filhos, seus netos, que o mundo se multiplicasse e que sim, depois, talvez de 10 gerações, a humanidade voltaria a se conectar com ele como pessoas boas. E eis que estamos agora na época de Noé. A humanidade não estava boa. Hashem então ele falou, vamos apagar tudo, vamos recomeçar tudo de novo, não do zero, vamos pegar uma pessoa, colocar ele numa arca e apagar todo o resto. E essa pessoa, que eu vejo que ele é a pessoa justa da geração, eu vou tentar com ele, a partir dele, construir esse mundo ideal. Então, assim Hashem fez, mandou uma bula de dilúvio e, a partir de Noé, toda a humanidade foi sendo reconstruída. Então, passou-se mais 10 gerações. Mas, infelizmente, de novo, a humanidade não estava conectada com o seu Criador. Muito pelo contrário, era a época da Torre de Babel. A humanidade literalmente se rebelando contra o seu próprio Criador. De novo Hashem falou, então, vamos de novo ver aqui, uma pessoa justa, destruir o mundo. Eu não vou destruir o mundo de novo, porque assim eu prometi na época de Noé. Então, eu vou pegar essa pessoa, esse justo de verdade, e fazer dele não um mundo novo, no lugar do que teve até agora. Eu vou pegar essa pessoa e fazer dele um sinal para que todo o resto do mundo olhe para ele e veja que o mundo tem um Criador presente na vida de todo mundo, um Criador que é capaz de fazer qualquer coisa, a qualquer hora, é capaz de terminar qualquer problema e de superar qualquer desafio para qualquer pessoa. E eis que Hashem, ele pegou Abraham como essa pessoa que seria agora esse exemplo para todos olharem para ele. E sempre, por mais distante que estivesse, qualquer ser humano na Terra, bastaria olhar para Abraham, que sim, se lembraria do Criador. Para alguns, isso seria um incômodo, porque para muitas pessoas é um incômodo se lembrar do Criador. Então eles passariam a odiá-lo. Abraham, Isaac, Yaakov e toda a sua descendência. Para outros, seria então uma fonte de inspiração. Sempre que olhasse para Abraham, para essa família e a sua descendência, qualquer pessoa, qualquer ser humano do mundo se inspiraria. E como fazer isso? Fazendo com que esses indivíduos que foram escolhidos por sua retidão e por sua justiça, vivessem eles mesmos de milagre. O povo judeu, meus amigos, ele é um povo que vive de milagres desde a sua origem. A concepção do filho de Abraham, depois que esse foi escolhido, foi uma concepção milagrosa, foi uma concepção de um casal de 90
e 99 anos. Milagre! E não só a concepção, como a sobrevivência de Yitzhak foi constantemente um milagre, com seu irmão o perseguindo, e assim foi com Yaakov, e assim foi com seus 12 filhos, e assim foi com todo o povo judeu que viveria de milagres por todos os séculos que já se passaram. Todas as perseguições, totalmente ilógicas, porque os judeus eles foram já perseguidos por todos os motivos imagináveis e contraditórios uns com os outros. Já foram perseguidos por serem pobres demais e perseguidos por serem ricos demais. Já foram perseguidos por serem comunistas e por serem de extrema direita. Já foram perseguidos por serem um povo separado do resto da sociedade e já foram também perseguidos por serem um povo que estava se misturando com outras partes da sociedade, como a gente viu na Alemanha nazista. E mesmo assim, a humanidade inteira fica perplexa que eles não conseguem exterminar esse povo. E cada vez, aonde quase conseguem esse feito, ele renasce. E quando renasce, renasce com mais força ainda do que era. O que faz desse povo continuar? Simplesmente porque existiu um pacto entre Abraham e Hashem. Esse pacto seria que a sua descendência seria abundante e você faria a sua parte, porque a sua função no mundo, Abraham, e a da sua descendência é a de mostrar para o mundo a minha existência e a minha ashgará, a minha providência para esse mundo. Enquanto você cumprir a sua parte, eu cumprirei a minha. E assim, historicamente, toda vez que o povo judeu se distanciou do seu Criador, retroativamente é como se o milagre fosse apagado. É como aquele milagre da existência do povo judeu, da concepção de Yitzhak, do filho de Abraham, fosse apagado na história e assim a existência dos judeus começava a entrar em perigo, em guerras, em perseguições. Assim foi no Egito, assim foi em guerras com Amalek, assim foi constantemente depois de se instalarem em Eretz Israel, constantemente, quando o povo se afastava do judeu, vinha mais uma guerra, vinha mais um tirano tentar destruir esse povo, expulsá-los da terra. Mas, logo então, faziam chuvá, se aproximavam de Hashem, e então o perigo era automaticamente afastado e o povo ressurgia com mais força ainda. Até que veio aquilo que hoje nessa data a gente se lembra, no dia de Tisha B'Av, a grande destruição do primeiro Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash e mais muitas outras tragédias que viriam a acontecer nessa mesma data em várias ocasiões posteriores. Assim, o povo judeu, ele sofreu, é um povo sofrido, mas que não se apaga. Por quê? Porque existe um pacto. A gente cumpre a nossa parte e Hashem, ele cumpre a parte dele, que é de nos fazer retornar cada vez mais fortes. Uma situação curiosa que nos conta a Guemará é que quando os romanos entraram no Beit HaMikdash, quando eles invadiram Israel e quando invadiram Jerusalém, entraram dentro do templo e queimaram tudo. E esse realmente era a joia da coroa. Até hoje em dia, as nações falam muito de Jerusalém, de quem pertence a Jerusalém. Isso está no noticiário do mundo inteiro e não é de hoje, sempre foi assim. A questão dos judeus, a questão dos palestinos é a coisa que mais se discute na ONU hoje em dia e sempre foi assim dentre as nações. Sempre os olhos da humanidade esteve em Jerusalém. E por quê?
por causa desse motivo. Exatamente porque o judeu é algo diferente, que para uns incomoda e para outros é uma fonte de inspiração. Porque ali, olhando para o judeu, os povos estão automaticamente olhando para um milagre, o milagre de um povo que não termina, de um povo que sempre ressurge com mais força. Uma situação curiosa, quando os babilônios entraram no templo sagrado, depois de conquistarem a terra de Israel, Jerusalém, entraram no templo, que era a joia da coroa. A conquista de Jerusalém não é de hoje, sempre foi a joia da coroa, aquilo que todos os impérios mais queriam conquistar. Não é de hoje que a questão de Jerusalém é tão discutida no mundo inteiro, com quem fica, como que é dividida. Sempre foi assim. Os olhos da humanidade sempre estiveram em Israel, em Jerusalém e no povo judeu. Por quê? Exatamente por isso, por causa daquilo que a gente falou, que os judeus ele têm por missão lembrar a humanidade da existência do Criador. Para uns como um incômodo e para outros como uma fonte de inspiração. Mas os babilônios entraram e olha só no que eles se depararam. E começaram a dar risada. Ali estava a Arca Sagrada. Em cima da Arca Sagrada, duas estatuetas, querubins, um menino e uma menina, abraçados. E começaram a debochar da religião judaica. Então é isso que eles pregam? Estátuas? Menino, menina abraçado? O que é isso? Essa é aquela religião tão elevada? É claro, meus amigos, que para isso tem muitas explicações. É claro que o casamento, diferente de outras religiões, é aquilo que traz a Kedushá, a santidade, para a casa do Yehudi. Vocês sabem que o centro da nossa religião não é a sinagoga. O centro da nossa religião é a nossa casa. Quando estamos em paz dentro de casa, estamos mais próximos do Criador. Se não estamos em paz dentro de casa, há um problema. Então, talvez realmente é esse conceito que simbolizaria esses dois querubim. Mas aqui eu tenho mais uma pergunta, muito mais intrigante do que isso. Está escrito que os querubim, eles tinham duas posições. Eles mudavam de uma maneira milagrosa. Quando Deus estava brigado com o seu povo, entre aspas, brigado, mas quando ele não estava satisfeito com o seu comportamento, os querubins estavam de costas uns para os outros. Afinal de contas, os querubins não representam só o casal, a casa judaica, mas também representam o amor entre o povo judeu e Hashem, e o seu Criador. Mas se o templo agora está sendo destruído e queimado, por que os querubins estavam abraçados? Não deveriam eles estarem de costas? Daqui a gente aprende uma lição muito profunda. Não existe Hashem se afastar do povo judeu de verdade. Existe dar umas palmadas educativas. Existe, se você não cumprir a sua parte, vai ser difícil para você. Mas exterminá-los, jamais. O povo judeu é eterno. Dada a força dos atos, da grandiosidade dos atos dos nossos antepassados, Abraham, Isaac e Yaakov, mesmo que a gente se comporta de uma maneira errada aqui, a nossa flama pode diminuir um pouco, pode enfraquecer, mas apagar de vez, jamais. E esse é o símbolo. Quando os babilônios entraram no Beit HaMikdash, os querubim estavam abraçados. Hashem nos expulsou com uma mão, mas estava abraçando a gente com a outra. E por isso que nesse longo período de exílio, por mais que tivemos apanhando em dificuldades, aqui estamos nós de uma maneira forte e talvez da maneira mais forte que já estivemos nesses 2000 e poucos anos de exílio. Quando o povo judeu volta,
ele sempre volta mais forte. E aquele abraço é um sinal da força com a qual nós voltaremos para o terceiro Beit HaMikdash. Falar em voltar, a gente está vivendo agora, nesse período, um período onde a gente vê que Hashem, ele de alguma maneira expulsou a gente, deu um empurrãozinho em nós, dizendo: na minha sinagoga, realmente vocês não precisam vir nesse período. Aonde em todos os lugares do mundo, durante algum período, as sinagogas ficaram fechadas. As pessoas ficaram mais afastadas, mais dentro de casa. Começou em Pesach e que passou o período da contagem do Homer. Aliás, esse período não é a primeira vez que temos uma epidemia. Já tivemos uma epidemia muito famosa na época de Rabi Akiva, que perdeu todos os seus alunos, porque é um período especial, um período de reflexão, desde Pesach, e vai culminando, e a gente tem que tentar nos lembrar de qual é a nossa missão. E a nossa missão é se conectar com o Criador e mostrar para o mundo que Ele existe, de uma maneira agradável, sendo pessoas boas e sorridentes com os outros, mostrando que no mundo existe uma luz, existe a luz do Criador iluminando a vida de todo mundo. E esse período que a gente está passando, ele vai acabar, não vai ficar assim para sempre. Muito em breve a vida voltará ao normal, e aí vai ser o grande desafio. O que será esse normal, ou que muitos falam, esse novo normal? E mesmo que voltar totalmente normal, com os estádios de futebol totalmente lotados, as sinagogas vibrando novamente, e vai voltar vibrando novamente. A minha pergunta é, nós queremos que esse normal seja exatamente do jeito que era antes? Eu, pessoalmente, não gostaria. Porque isso queria dizer que tudo, por mais intenso que foi todo esse período, foi em vão. Nós não aprendemos nada. O que era, ficou igual, e logo esqueceremos de tudo isso. Em vão. Não deveria ser em vão. E a gente tem que aproveitar esse período dessas 3 semanas, o período de Tisha B'Av. Logo aí está batendo a porta o mês de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e a gente refletir em que mundo eu quero viver na minha volta, na reabertura do mundo inteiro, que parou e se fechou por um tempo. A gente tem que saber que a gente quer viver em um mundo melhor ainda do que era, e que nós queremos ser pessoas melhor ainda do que éramos. A maneira como como nós entrarmos na sinagoga, vamos procurar que seja uma maneira diferente, uma maneira melhor. A maneira como a gente conviver no nosso ambiente de trabalho, que seja melhor do que antes. A maneira como a gente respeita os nossos pais, que seja melhor, que a gente respeita os nossos cônjuges, que a gente educa os nossos filhos, como a gente organiza o nosso tempo e como a gente se dá para o próximo e como a gente quer dar e dar para o próximo e receber menos, não exigir, não reclamar e sim perguntar o que eu posso fazer pelo mundo e não o que o mundo pode fazer por mim. Que Hashem nos abençoe, que nos traga consolo e que nos faça voltar a Eretz Israel, pelo menos de viagem e com certeza de uma maneira definitiva, com o Beit HaMikdash reconstruindo em breve. Amém. Obrigado. Gostou? Vem mais por aí. Aproveite para deixar um joinha para o professor Rony e inscrever-se no nosso canal. וזכרת את השם אלוקיך שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. E lembre-se que é Deus quem te dá a energia para prosperar.